E se tudo o que você conhece for apenas uma fração da realidade? A ciência já revelou a existência de até 11 dimensões. Mas por que só conseguimos perceber 3? O que há por trás das barreiras do tempo e do espaço e por que não conseguimos enxergar? Prepare-se para mergulhar em um universo oculto, onde cada dimensão revela um novo nível de existência. E o mais impressionante, você já pode estar vivendo entre elas, sem nem perceber. Você já se perguntou se existe algo ao seu redor que seus olhos simplesmente não conseguem ver? E se o universo estivesse repleto de dimensões ocultas, invisíveis para nós, mas fundamentais para a existência de tudo? A física moderna sugere exatamente isso, que vivemos em apenas uma pequena fração de um universo muito mais complexo. Enquanto você enxerga apenas altura, largura e profundidade, outras dimensões podem estar entrelaçadas à sua volta, silenciosas, sutis, mas extremamente reais. O mais assustador? Você pode estar interagindo com essas dimensões agora mesmo, sem nem perceber. Não estamos falando de ficção científica. Teorias como a das cordas e a teoria M sugerem que o universo possui até 11 dimensões e que cada uma delas carrega propriedades que desafiam completamente nossa lógica. Algumas podem estar enroladas em escalas tão pequenas que nossos olhos e instrumentos jamais alcançariam. Outras, talvez, sejam tão vastas que contenham infinitos universos paralelos, coexistindo com o nosso. O que para nós é impossível, para um ser de uma dimensão superior, seria tão simples quanto atravessar uma porta. Mas se tudo isso for verdade, por que vivemos presos em apenas 3 dimensões? A resposta pode estar na maneira como percebemos a realidade. E entender isso pode mudar completamente sua visão sobre o mundo. Agora que você sabe que existe muito mais do que seus sentidos conseguem captar. Vamos explorar o que, afinal, são essas tais dimensões. E prepare-se, a resposta é mais simples e mais profunda do que você imagina. Você já percebeu que tudo no universo pode ser descrito com apenas alguns números? Um ponto em uma linha, um objeto em um espaço, até mesmo sua localização agora. Tudo depende de coordenadas. E o número de coordenadas necessárias para definir algo é o que chamamos de dimensão. Quanto mais dimensões, mais complexa e rica é a forma de existir naquele espaço. Mas, quantas dimensões você realmente precisa para descrever a realidade? Na prática, para localizar um objeto em uma folha de papel, usamos 2 dimensões, comprimento e largura. Adicione altura e você entra no nosso mundo tridimensional. Mas o tempo, esse elemento que sentimos sem nunca conseguir segurar, é considerado a 4ª dimensão. Cada nova dimensão não anula a anterior, mas sim a expande, abrindo portas para possibilidades que mal conseguimos imaginar. Dimensões não são apenas números, são camadas da realidade. Agora que você entende o conceito por trás das dimensões, está na hora de explorar quantas realmente existem. Prepare-se para entrar em um território onde a ciência encontra o impossível, e a realidade que você conhece começa a desmoronar. A ciência não consegue entrar em consenso. Afinal, o universo tem 4, 10 ou 26 dimensões. Enquanto a física clássica reconhece apenas o espaço tridimensional mais o tempo, as teorias modernas vão muito além. A teoria das cordas propõe 10 dimensões. A teoria M, uma ainda mais avançada, fala em 11. E a versão bosônica da teoria das cordas, ela chega a 26 dimensões, um número que desafia totalmente nossa lógica. Mas por que tantas versões diferentes? A resposta está na tentativa de unificar todas as forças do universo, incluindo a gravidade, numa teoria única e elegante. Cada modelo exige um número específico de dimensões para que suas equações funcionem. Sem elas, nada faz sentido. É como se as dimensões fossem engrenagens invisíveis
que mantém o cosmos em perfeito funcionamento, mesmo que a maioria das pessoas nem saiba que elas existem. Só que agora vem a pergunta que realmente intriga. Se essas dimensões estão aí, sustentando tudo, por que não conseguimos percebê-las? O que nos impede de vê-las, senti-las ou atravessá-las? A resposta pode estar nas limitações mais profundas da nossa própria natureza. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir. Como é possível viver dentro de algo sem sequer saber que ele existe? Essa é a grande questão quando falamos das dimensões superiores. A ciência sugere que elas estão por toda parte, mas nós simplesmente não conseguimos percebê-las. Não é que elas não estejam lá, é que nossos sentidos não foram feitos para captá-las. É como tentar ouvir uma frequência que está além da capacidade do nosso ouvido. Pesquisadores acreditam que essas dimensões extras estão compactadas, enroladas em escalas microscópicas tão pequenas que nem mesmo nossos equipamentos mais sofisticados conseguem detectá-las. Essa ideia é conhecida como compactificação e pode explicar por que vivemos em 3 dimensões espaciais, enquanto o universo esconde muitas outras. Um exemplo famoso envolve uma simples corda. De longe, ela parece ter apenas uma dimensão, mas de perto, uma formiga pode perceber toda a sua largura e textura. A mesma lógica pode valer para o próprio espaço em que vivemos. Então, será que há formas de encontrar pistas dessas dimensões escondidas? Talvez sim, mas só se soubermos onde olhar. E para isso, precisamos entender como cada dimensão se forma, começando do ponto mais simples e invisível de todos, a dimensão zero. Você consegue imaginar uma realidade onde não existe altura, largura ou profundidade? Por mais estranho que pareça, essa é a chamada dimensão zero, o ponto de partida de tudo. Nessa dimensão, não há movimento, forma ou direção. Apenas um ponto sem tamanho, sem corpo, sem tempo. É o estado mais puro e absoluto de existência, ou ausência dela. A partir dessa base invisível, começamos a construir todas as outras dimensões. Quando 2 pontos se conectam, nasce uma linha. A primeira dimensão, onde existe apenas comprimento. Ao mover essa linha lateralmente, temos um plano. A segunda dimensão, onde já existem comprimento e largura. E se esse plano for elevado, surgirá o volume. E então, entraremos no mundo tridimensional, que é o nosso. Cada passo nessa jornada adiciona uma nova liberdade, uma nova forma de existir. Mas o que acontece quando um ser de uma dimensão superior entra no mundo de uma inferior? Como ele seria visto? O que ele poderia fazer? As respostas para essas perguntas não são apenas intrigantes, são perturbadoras. E para entender isso, precisamos conhecer a mente de um ser que vive na segunda dimensão. O que aconteceria se um ser tridimensional invadisse o mundo de alguém que só enxerga em 2 dimensões? Para o habitante desse universo plano, a experiência seria assustadora. Ele veria formas surgindo do nada, mudando de tamanho e desaparecendo sem explicação. Isso não é ficção. É o que aconteceria se uma maçã atravessasse um plano bidimensional. O ser plano veria apenas cortes, sombras e distorções, sem jamais compreender o objeto por completo. Para ele, seria pura magia, ou um evento sobrenatural. Esse exemplo revela algo profundo. Nossa percepção é limitada pela dimensão em que vivemos. Assim como o ser bidimensional não compreende o volume, talvez nós também estejamos cegos para uma 4ª dimensão espacial. O que chamamos de milagre, desaparecimento ou até fenômeno inexplicável pode ser apenas a ação de um ser com acesso a uma dimensão acima da nossa. A diferença não está no que existe, mas no que conseguimos perceber. E isso muda completamente a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Se isso já soa perturbador, imagine agora o que significa adicionar mais uma dimensão ao nosso espaço. E se o tempo não for uma linha reta, mas apenas mais uma direção para ser explorada?
Prepare-se para entrar em um território onde o impossível se torna navegável. A dimensão onde o tempo deixa de ser uma prisão e se torna um caminho livre para viajar. E se você pudesse voltar no tempo e fazer uma escolha diferente? Na quarta dimensão, isso seria possível. Mas na quinta, o jogo muda completamente. Você não apenas escolhe outro caminho, você vive outra versão de si mesmo, em uma realidade paralela. Cada decisão cria uma ramificação, um universo alternativo, onde a história seguiu um rumo diferente. E todos esses universos coexistem, agora mesmo. Na quinta dimensão, você teria acesso a essas versões alternativas. Poderia ver como seria sua vida se tivesse aceitado outro emprego, escolhido outro parceiro, seguido outro sonho. Cada versão de você vive em um universo separado, com seus próprios eventos e consequências. No entanto, há uma limitação. Mesmo com acesso a essas linhas do tempo, você não poderia cruzar diretamente entre elas. Para isso seria necessário algo mais. Uma nova dimensão com ainda mais liberdade. E é exatamente aí que entramos na sexta dimensão. Um nível onde as barreiras entre os universos começam a se dissolver. O lugar onde todos os passados, presentes e futuros podem ser navegados como se fossem estações de trem. E o mais incrível? Você pode viajar entre eles. Você sabia que na sexta dimensão, você poderia encontrar e conversar com outras versões de si mesmo? Aqui, as limitações da quinta dimensão desaparecem. Não estamos mais presos a linhas separadas de realidade. Agora, é possível saltar entre elas livremente. Pode parecer ficção científica, mas para a física teórica, esse nível de existência é matematicamente possível. E o mais perturbador, todos os seus eus coexistem, com histórias totalmente diferentes da sua. Na sexta dimensão, não apenas múltiplos universos existem, mas você pode cruzar entre eles sem restrições. Cada linha do tempo se torna acessível, como se fosse parte de um gigantesco mapa dimensional. E todos esses universos compartilham uma origem comum, o famoso Big Bang. Ou seja, por mais diferentes que sejam os caminhos, todos partiram do mesmo ponto de partida. Mas, e se começássemos a explorar dimensões onde nem mesmo essa origem é compartilhada? A resposta está na sétima dimensão. Um nível onde surgem universos com leis totalmente diferentes. Realidades nascem de condições que nada têm a ver com o nosso mundo. E lá, as possibilidades são literalmente infinitas. Vamos entrar nessa próxima camada da existência? E se eu te dissesse que existem universos onde as leis da física que conhecemos simplesmente não se aplicam? Bem-vindo à sétima dimensão, um lugar onde tudo é possível. Aqui não estamos mais falando de variações da nossa realidade, mas de mundos com origens totalmente distintas, criados a partir de condições completamente diferentes do nosso Big Bang. Cada universo pode funcionar com regras próprias, com estruturas que nem conseguimos conceber. E o mais impressionante, todos eles existem ao mesmo tempo. Na sétima dimensão, um ser teria acesso total a essas infinitas realidades. Poderia existir em todos esses mundos simultaneamente, com versões infinitas de si mesmo em formas e contextos completamente distintos. É como se o multiverso ganhasse um novo nível de liberdade, rompendo qualquer conexão com nossa lógica ou origem. Nesse cenário, tudo, absolutamente tudo, pode acontecer. Mas as coisas começam a ficar ainda mais surreais quando entramos em dimensões que ultrapassam o conceito de forma física. Prepare-se para a oitava dimensão, onde a existência pode ser tão imaterial quanto um pensamento. Um lugar onde espaço, tempo e matéria se tornam irrelevantes, e tudo o que resta são possibilidades puras, pairando em um plano que desafia qualquer entendimento humano. E se existisse uma dimensão onde tempo, espaço, forma e matéria simplesmente não importam mais? Essa é a oitava dimensão,
Um plano onde tudo o que poderia acontecer, em qualquer universo, já existe como possibilidade. Aqui, o que chamamos de realidade se dissolve em um oceano infinito de variações. É como estar diante de uma biblioteca cósmica com todos os livros que já foram e que poderiam ter sido escritos. Um espaço de pura informação, sem fronteiras físicas. Na oitava dimensão, seres não possuem corpo, nem limites. São consciência pura, navegando por realidades como se fossem pensamentos. É um universo que se assemelha ao nosso mundo digital. Imagens, sons e ações que não podem ser tocadas, mas existem e interagem. Aqui, tudo pode se manifestar ou desaparecer instantaneamente. A física ainda tenta entender como esse plano se conecta ao nosso, mas os próximos níveis desafiam ainda mais qualquer tentativa de explicação. E se a oitava dimensão parecia abstrata, espere até conhecer a nona, onde múltiplos universos coexistem, com leis diferentes, possibilidades infinitas e civilizações que talvez estejam bem mais próximas do que imaginamos. Se esse mergulho pelas dimensões mexeu com a sua mente, imagine o que ainda está por vir. Então não se esqueça de deixar o like. Isso mostra que você quer mais conteúdos como este. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão expandir ainda mais a sua visão do universo. Compartilhe com aquele amigo que adora uma boa teoria ou que precisa questionar a realidade um pouco mais. E agora me diga nos comentários: se você pudesse viver em qualquer dimensão, qual escolheria e por quê?